Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Flávio Perazzo e nesse vídeo eu vou mostrar como fazer correlação aqui no Jamov. Para que serve essa técnica? Para verificar a força ou a intensidade de associação entre duas variáveis métricas. Para fazer isso aqui, nós vamos em regressão e vamos aqui em matriz de correlações. Aqui nós temos as nossas opções, vou selecionar duas variáveis métricas. Então vou selecionar minha variável dependente de satisfação, que tem uma oscilação de 0 a 10, uma amplitude, e vou selecionar aqui condições de trabalho. Então aqui eu tenho a minha matriz de correlação, eu selecionei a correlação produto-momento de Pearson, mas eu poderia selecionar também a de Spearman ou tal B de Kendall, que são duas medidas não paramétricas. E aqui eu vou fazer a minha hipótese verificando se o R é igual a zero, ou seja, não existe correlação, ou se o R é diferente de zero, significando que existe uma associação entre as duas variáveis. Aqui eu vou pedir para relatar a significância, que é o meu p-valor, e vou pedir para sinalizar correlações significativas. Então veja que aqui eu tenho uma correlação de 0,138, que está acusando ser uma correlação significativa, estatisticamente falando. Então, o meu p-valor foi 0,002. Resta agora eu fazer essa análise do ponto de vista prático, ou seja, o R varia entre menos 1 e 1. Quanto mais próximo dos extremos, maior a força de associação, tanto positiva quanto negativamente. Então, do ponto de vista estatístico, deu significância, mas do ponto de vista prático, a gente precisa atentar para ir para o valor do R. Então, mais importante do que a significância estatística é a significância prática aqui desse número. Então, 0,138 é uma correlação leve, pequena. Dependendo aí do autor que você escolher, ele vai dar esse dimensionamento. Então, 0,138 é uma correlação pequena, uma intensidade pequena, quase imperceptível. Então, do ponto de vista prático, a gente não tem muita força de associação, então não vale muito a pena gastar esforço para tentar explicar essa associação. Quando a gente seleciona o gráfico da matriz de correlação, isso fica mais claro. Veja que não tem um aparente padrão aqui nessa sobreposição dos dados das duas variáveis, então a gente não tem muito como identificar essa situação. Então, se eu passar a organização do trabalho aqui para verificar como fica e as relações socioprofissionais, eu vou ter essa atualização. Então vamos ver que organização do trabalho, satisfação com relações socioprofissionais e organização do trabalho com relações socioprofissionais deram um valor de correlação mais alto. Que aí a gente vai verificar isso, né? Relações socioprofissionais com a satisfação com a organização do trabalho. A gente já tem um padrão melhor definido. Veja que aqui, nesse caso de 0,5, ela já é uma correlação do tipo média para grande. Então a gente já tem uma melhor definição. Veja que as relações socioprofissionais com a organização do trabalho já é também melhor estabelecida. Então a gente já tem aqui uma situação melhor definida, mais fácil de ver a questão da reta e da sobreposição dos dados. Bom, do ponto de vista estatístico, veja que todas deram significativas, mas a gente precisa fazer essa análise do ponto de vista prático, analisando esses valores. Aqui a gente já está caminhando para um valor pequeno, para o médio, e o maior valor aqui é esse de 0,60, que já é aí, dependendo do autor, um nível de correlação, de associação grande, mas para outros autores pode ser ainda médio para grande. Bom, sobre correlação é isso, muito simples. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários e até a próxima.